Competência de área 5. Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. H19. Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas é fundamental para compreender e resolver uma variedade de problemas quantitativos. Aqui estão algumas orientações sobre como identificar essas representações. Entendimento do problema. Item comece entendendo o problema em questão e identificando as grandezas envolvidas. Por exemplo, se o problema envolve a relação entre o preço de um produto e a quantidade vendida, as grandezas seriam o preço, P, e a quantidade, Q. 2. Identificação da relação entre grandezas. Item determine se existe uma relação direta, inversa ou alguma outra relação entre as grandezas. Por exemplo, no exemplo mencionado acima, se o preço diminui à medida que a quantidade vendida aumenta, a relação entre as grandezas é inversa. 3. Tradução para a linguagem algébrica. Item expressar a relação entre as grandezas em termos de uma equação ou expressão algébrica. Por exemplo, se o preço diminui à medida que a quantidade vendida aumenta de forma inversamente proporcional, a expressão algébrica pode ser igual P igual QK, onde K é uma constante de proporcionalidade. 4. Uso de variáveis. Item utilize variáveis para representar as grandezas envolvidas na relação. Por exemplo, P pode representar o preço e Q pode representar a quantidade. 5. Consideração de constantes de proporcionalidade. Item se necessário, leve em consideração constantes de proporcionalidade ou outros coeficientes que possam afetar a relação entre as grandezas. 6. Verificação e teste. Item verifique se a representação algébrica faz sentido no contexto do problema e teste A com valores conhecidos para garantir sua validade. 7. Interpretação dos resultados. Item interprete a representação algébrica para entender como as grandezas estão relacionadas e o que ela significa em termos do problema original. 8. Aplicação em resolução de problemas. Item use a representação algébrica para resolver problemas quantitativos relacionados às grandezas envolvidas. Substitua valores conhecidos na equação ou expressão para encontrar valores desconhecidos ou tomar decisões informadas. Ao identificar e usar representações algébricas para expressar a relação entre grandezas, é possível resolver uma variedade de problemas quantitativos de forma eficaz e compreender melhor as relações entre diferentes variáveis em um contexto específico. H20. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. Interpretar gráficos cartesianos que representem relações entre grandezas é uma habilidade essencial para entender e analisar dados quantitativos. Aqui estão algumas etapas para interpretar esses gráficos de forma eficaz. Entendimento dos eixos. Item comece entendendo quais grandezas estão representadas em cada eixo do gráfico. O eixo horizontal geralmente representa a variável independente e o eixo vertical representa a variável dependente. 2. Observação dos pontos no gráfico. Item observe os pontos plotados no gráfico e como eles estão distribuídos ao longo dos eixos. Cada ponto representa uma combinação específica de valores das grandezas representadas. 3. Identificação de tendências. Item identifique qualquer padrão ou tendência nos dados representados pelo gráfico. Isso pode incluir tendências de aumento, diminuição, estabilidade ou flutuações ao longo do tempo ou de acordo com uma variável específica. 4. Análise da forma do gráfico. Item analise a forma geral do gráfico, incluindo se ele é linear, curvilíneo, ascendente e descendente, entre outras características. Isso pode fornecer informações sobre a natureza da relação entre as grandezas representadas. 5. Determinação de relações. Item determine a relação entre as grandezas representadas com base no comportamento dos pontos no gráfico. Por exemplo, se os pontos estão alinhados em uma linha reta, isso sugere uma relação linear entre as grandezas. 6. Interpretação dos efeitos das mudanças. Item interprete como as mudanças em uma grandeza afetam a outra com base no gráfico. Por exemplo, se a variável independente aumenta enquanto a variável dependente diminui, isso indica uma relação inversa entre as grandezas. 7. Leitura de valores no gráfico. Item leia os valores das grandezas diretamente no gráfico, usando as escalas fornecidas nos eixos. Isso permite determinar os valores exatos das grandezas em pontos específicos do gráfico. 8. Conclusões e implicações. Item tire conclusões com base na interpretação do gráfico e nas tendências observadas.
Considere as implicações práticas das relações representadas pelo gráfico e como elas podem ser aplicadas em diferentes contextos. Ao seguir essas etapas, é possível interpretar gráficos cartesianos que representam relações entre grandezas de forma eficaz e compreender melhor os padrões e tendências nos dados apresentados. Isso permite uma análise mais profunda e informada dos fenômenos representados pelos gráficos. H21. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Resolver situações-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos requer a aplicação de conceitos e técnicas da álgebra para traduzir problemas do mundo real em equações ou expressões algébricas e, em seguida, resolver essas equações para encontrar soluções. Aqui estão algumas etapas para resolver esse tipo de situação-problema. Entendimento do problema. Item comece entendendo completamente o problema apresentado, identificando todas as grandezas envolvidas, as relações entre elas e o que é solicitado na questão. 2. Tradução para a linguagem algébrica. Item utilize variáveis para representar as grandezas envolvidas no problema. Atribua letras ou símbolos às grandezas desconhecidas e escreva expressões ou equações que descrevam as relações entre essas variáveis. 3. Formulação de equações ou expressões algébricas. Item escreva equações ou expressões que representem as relações entre as variáveis identificadas. Isso pode envolver equações lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas, entre outras. 4. Resolução da equação ou sistema de equações. Item resolva as equações ou sistemas de equações algébricas utilizando métodos adequados, como a resolução algébrica, fatoração, método de substituição, método de eliminação, entre outros, dependendo da complexidade do problema. 5. Interpretação da solução. Item interprete as soluções encontradas no contexto do problema original. Verifique se as soluções fazem sentido e atendem aos requisitos da situação-problema. 6. Validação das soluções. Item valide as soluções encontradas, substituindo-as nas equações originais e verificando se satisfazem todas as condições e restrições do problema. 7. Análise dos resultados. Item analise os resultados obtidos e interprete seu significado no contexto da situação-problema. Identifique tendências, padrões ou relações entre as grandezas envolvidas. 8. Aplicação dos resultados. Item aplique os resultados encontrados para tomar decisões informadas ou resolver problemas relacionados ao contexto original da situação-problema. Ao seguir essas etapas, é possível resolver situações-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos de forma eficaz, encontrando soluções precisas e relevantes para problemas do mundo real. H22. Utilizar conhecimentos algébricos, geométricos como recurso para a construção de argumentação. Utilizar conhecimentos algébricos, geométricos como recurso para a construção de argumentação envolve a habilidade de utilizar conceitos e técnicas da álgebra e da geometria para sustentar e fundamentar argumentos em diferentes contextos. Aqui estão algumas maneiras de utilizar esses conhecimentos para construir uma argumentação eficaz. 1. Definição de variáveis e parâmetros. Item defina variáveis e parâmetros relevantes para o problema em questão, atribuindo símbolos a grandezas desconhecidas ou variáveis que representem diferentes aspectos do problema. 2. Modelagem do problema. Item utilize equações ou expressões algébricas, geométricas para modelar o problema e representar as relações entre as diferentes grandezas envolvidas. Isso pode incluir equações lineares, quadráticas, cúbicas, entre outras, dependendo da natureza do problema. 3. Apresentação de provas e demonstrações. Item utilize propriedades e teoremas algébricos, geométricos para apresentar provas e demonstrações que sustentem sua argumentação. Isso pode incluir demonstrações de identidades algébricas, teoremas geométricos, entre outros. 4. Análise de padrões e tendências. Item utilize conhecimentos algébricos, geométricos para analisar padrões e tendências nos dados ou nos resultados obtidos. Isso pode ajudar a sustentar argumentos sobre comportamentos observados em diferentes situações. 5. Resolução de problemas. Item resolva problemas complexos utilizando técnicas algébricas, geométricas e apresente os passos de resolução de forma clara e organizada. Isso demonstrará sua capacidade de aplicar os conhecimentos para resolver problemas práticos. 6. Interpretação de gráficos e dados. Item utilize gráficos, diagramas e dados numéricos para ilustrar e fundamentar sua argumentação.
Analise as relações representadas nos gráficos e interprete seus significados no contexto do problema. 7. Comparação de resultados. Item: compare diferentes resultados obtidos utilizando diferentes abordagens ou técnicas algébricas, geométricas. Isso pode ajudar a avaliar a eficácia e a validade das soluções encontradas. 8. Conclusões e recomendações. Item: baseie suas conclusões e recomendações em argumentos sólidos e fundamentados em conhecimentos algébricos, geométricos. Apresente evidências claras e consistentes para apoiar suas conclusões. Ao utilizar conhecimentos algébricos geométricos como recurso para a construção de argumentação, é possível desenvolver uma abordagem analítica e crítica para resolver problemas e comunicar ideias de forma eficaz em uma variedade de contextos. H23. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos envolve a capacidade de analisar e julgar a viabilidade, eficácia e impacto de diferentes propostas de ação, levando em consideração os princípios e conceitos da álgebra. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. 1. Análise de modelos matemáticos. Item: avalie modelos matemáticos que descrevem diferentes situações na realidade. Utilize equações e expressões algébricas para representar esses modelos e analise como eles capturam as relações entre as variáveis envolvidas. 2. Estudo de tendências e padrões. Item: utilize análises algébricas para estudar tendências e padrões em conjuntos de dados relevantes. Isso pode ajudar a identificar problemas ou oportunidades que justifiquem intervenções específicas. 3. Identificação de relações causais. Item: use técnicas algébricas para identificar relações causais entre diferentes variáveis em uma situação. Isso pode ajudar a determinar quais fatores são mais influentes e como intervenções podem afetar essas relações. 4. Simulações e projeções. Item: realize simulações e projeções utilizando modelos matemáticos para avaliar o impacto de diferentes intervenções. Isso pode ajudar a prever resultados potenciais e informar decisões sobre quais propostas de intervenção são mais promissoras. 5. Custo-benefício e eficiência. Item: avalie o custo-benefício e a eficiência de diferentes propostas de intervenção utilizando análises algébricas. Considere não apenas os custos financeiros, mas também os benefícios esperados e os recursos necessários para implementar cada intervenção. 6. Análise de sensibilidade. Item: realize análises de sensibilidade para avaliar como diferentes parâmetros e suposições afetam os resultados das intervenções propostas. Isso pode ajudar a identificar quais aspectos são mais críticos e incertos. 7. Comparação de alternativas. Item: compare diferentes propostas de intervenção entre si, utilizando critérios quantitativos e qualitativos. Considere suas vantagens e desvantagens em relação aos objetivos desejados e às condições específicas da realidade em questão. 8. Recomendações baseadas em evidências. Item: baseie suas recomendações de intervenção em evidências sólidas e análises rigorosas, utilizando conhecimentos algébricos para fundamentar suas conclusões e justificar suas escolhas. Ao avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos, é possível tomar decisões informadas e desenvolver estratégias eficazes para abordar problemas complexos e alcançar objetivos desejados.